noite, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Hoje estou eu aqui, o Marcelo. Oi, Marcelo, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui. A gente vai inaugurar hoje um novo webinar que nós programamos para vocês, né? Eu sempre faço um webinar que é sobre o planejamento ortodôntico virtual e o Marcelo sempre faz um que é o planejamento digital do sorriso. Então a gente resolveu reunir esses dois para apresentar para vocês hoje um caso clínico em uma situação que vocês vão poder aplicar essas teorias, né? Em que situações a gente pode usar isso a favor do nosso planejamento, tá? A ideia é sempre melhorar os resultados e abrir possibilidades, abrir o leque de possibilidades, seja de planejamento, de venda, de diagnóstico, de entrega de resultados para os nossos pacientes dentro do fluxo digital, tá bom? Lembrando que o nosso webinar está sempre ali dentro da nossa plataforma. Tem também quem ainda não recebe nossas malas diretas, se quiser pedir para incluir, é só deixar o e-mail aqui no nosso chat. E no nosso Instagram também, o link do webinar da terça-feira está sempre também postado ali para vocês, tá? Lembrando também que vocês conseguem acessar não só os links dos cursos, como dos webinários e os serviços de planejamento, não só ortodôntico, como também o Planning Center Restaurador, que é isso, que é o serviço que o Marcelo vai nos mostrar hoje, tudo dentro do nosso site, estão todos ali dentro das nossas plataformas. É só clicar no site team1.one para vocês acessarem as opções. Bom, antes de se iniciar com o nosso conteúdo, eu trouxe uma abordagem um pouco teórica aqui, para nós entendermos, né, a importância de relacionarmos as duas áreas, as duas especialidades, né, ao tratamento restaurativo, reabilitador, ao tratamento ortodôntico, tá? Sempre que a gente vai fazer os diagnósticos, né, vamos fazer um diagnóstico de um caso, de um novo tratamento dentro do consultório, tem vários itens que eu julgo importante considerarmos além dos fatores ortodônticos convencionais, como a cefalometria, os dados radiográficos, isso que já é praxe, tá? Primeiro deles é o periodonto, né? Sempre falamos muito da qualidade, da quantidade de tecido de sustentação para permitir movimentos ortodônticos, acompanhar cefalometrias, para permitir camuflagens, compensações, né? Entendermos quais são as possibilidades aí do nosso movimento. A segunda delas é a linha do sorriso, né? A importância que nós temos em desenhar essa curva, em trazer um plano harmônico para o paciente na movimentação. Muitas vezes, tratar uma mordida, uma oclusão, né? Não, a gente erra porque a gente não observa a face do paciente. Então, um ponto muito positivo aí para a gente ter também de referência no diagnóstico. O terceiro deles, o perfil. Quando nós falamos hoje, né, da importância do perfil dos pacientes na nossa conduta, a gente fala muito dessa fase que é muito valorizada, a harmonização facial, né? E a gente lembrar que a ortodontia é o primeiro canal de harmonização que nós temos. Então, se você põe o dente para frente, para trás, se você faz uma extração, se você permite uma vestibularização, se você faz uma compensação, tudo isso influencia no suporte, na sustentação dos tecidos moles, né, do paciente. Então, a nossa guia de movimentação também tem que ser, né, a análise desse perfil. E o terceiro sempre, e o quarto que eu falo sempre, um item que eu conjugo talvez o mais importante de todos, é o padrão facial, que vai dizer absolutamente tudo sobre a previsibilidade dos movimentos. Tem um movimento que você vai conseguir ou não? Depende. Quanto que eu vou sobrecorrigir um movimento? Depende do padrão facial. É um paciente braque, ele tem uma musculatura, como é a rotação dessa mandíbula, é um paciente dólico, ele tem uma face mais vertical, ele tem um componente esquelético nessa maloclusão, então é um item que muda completamente a previsibilidade aí dos nossos movimentos. Tá? Então, para planejar, eu sempre gosto de pensar nesses quatro itens. E hoje a gente vai dar uma importância maior aí para a linha do sorriso, que é um assunto
que o Serra fala bastante também, e a gente vai exemplificar daqui a pouco com um caso que ele vai nos ensinar algumas diretrizes, tá? Então, quando nós falamos, né, dessa linha do sorriso, e isso totalmente em concordância com o plano oclusal, qual é o desenho que nós temos que harmonizar? Muitas vezes nós temos que harmonizar a curvatura do lábio inferior, é uma referência muito rica e que muda de paciente para paciente, né? Há pacientes que têm o lábio mais reto, tem pacientes que têm o lábio mais curvo, tem pacientes que têm assimetrias de lábio, então tudo isso também muda a leitura do sorriso e dessa curva aí que a gente vai ter como referência. Em contrapartida, existe uma outra informação que o Serra me ensinou quando ele entrou aqui para trabalhar conosco na Timon há alguns anos, né, Serra? Que é a exposição do incisivo em repouso, que a importância da gente avaliar essa exposição do sorriso, do incisivo no repouso, porque diz muito sobre a impressão, né, da idade desse sorriso. Desculpa, deixa eu voltar aqui uns slides. Então, dentes, né, sorrisos ou até, desculpa, lábios em repouso que expõem mais os incisivos superiores, eles vão te dar uma impressão de ser um sorriso mais feminino e muito mais jovem do que lábios em repouso que expõem incisivos inferiores, né? Então, quando a gente vai fazer o ajuste dessa mordida e o ajuste desse plano oclusal, nós temos que levar em referência essa imagem também. Então, é uma foto que poucas pessoas, poucos ortodontistas incluem no protocolo, mas que é de suma importância para que a gente possa entregar um sorriso adequado para o paciente, tá? Então, quando nós falamos de exposição dos incisivos centrais superiores em repouso, nós estamos falando numa exposição de 3 a 5 milímetros para mulheres, para homens, essa exposição mais adequada de 1 a 3, e existe uma tendência a se perder 1 milímetro de exposição a cada 10 anos de vida, ou seja, aquela ideia de que um sorriso mais envelhecido, de uma pessoa mais madura, vai mostrar mais o incisivo inferior, ela faz todo sentido quando a gente vê essa lógica aí, essa regra de exposição do incisivo. Tá? Então, existem vários recursos hoje que a gente pode trabalhar para entregar essa linha do sorriso de uma forma adequada. E eu trago como exemplo um caso que nós tratamos aqui no consultório, que a paciente chegou com esse sorriso e ela tinha acabado de tirar um aparelho ortodôntico fixo e ela falava que ela não gostava do sorriso dela. Dentes vestibularizados, né? Vejam ali a incidência de luz no incisivo central e uma excessiva exposição do incisivo inferior. E eu vou falar para vocês quantos anos essa paciente tinha quando ela começou o tratamento. Ela tinha uns 15 para 16 anos, tá? Ela estava na adolescência, olha aqui. E como o sorriso dela expunha o incisivo inferior e era esteticamente faltava, né, do ponto de vista estético aqui. E aí, nós fizemos um tratamento para fazer essa correção de exposição do incisivo superior, e olha só que bonito que ficou o tratamento, um tratamento muito curto, um tratamento pontual, um tratamento de 16 alinhadores, para a gente fazer essa reversão, né, da exposição aí, dos incisivos superiores com extrusão anterior superior, tá? Então, como faz diferença, né, essa exposição realmente do incisivo superior, tá? Então, mordida inicial, olha ela aberta, curva de sorriso invertida e uma harmonia da curvatura aí para entregar em poucos alinhadores após tratamento ortodôntico aqui no consultório, tá bom? E o segundo caso que eu trago para vocês, agora um caso um pouco mais completo que nós iniciamos o ano passado, é um caso que a gente ainda não finalizou, né, Serra? A Ainda gente não. está ainda correndo com ele, mas um caso bastante complexo, porque o Ricardo, quando chegou ao consultório, ele tinha uma situação que ele tem a agenesia dos dois incisivos laterais superiores, né? Então, ele tinha uma harmonia de face muito interessante, um perfil harmônico, agradável, né? Condizente com o padrão, a ascendência dele, então nada muito fora, mas o sorriso dele realmente faltava alguma coisa aí. Então, quando nós observávamos clinicamente, ele tinha os dois descidos esplintados em resina composta aqui nos dentes adjacentes, que já era um canino permanente e um incisivo central permanente, e ele veio
porque ele achava que esse dente estava soltando, tal, então ele tinha uma preocupação em relação a isso. O que foi muito interessante e nos chamou a atenção nesse paciente quando ele chegou, é que ele relatava que ele não tinha problemas com a estética desses dentes. Né? Então ele falava: não, não acho feio, não é isso que me incomoda, só que eu fico inseguro desse dente cair. Então, mesmo dessa forma, ele não tinha queixas estéticas, né? E aí nós fomos avaliar o que a gente poderia oferecer, fazer para ele, não só, né, da parte de reabilitação, planejar talvez implantes futuros, mas também aí pensar da parte ortodôntica, tá? Então, antes de qualquer coisa, eu precisava trazer para ele um resultado, um resultado, uma solução temporária ali, para que a gente tivesse uma melhor condição de trabalhar também com a ortodontia. Se fosse um paciente que não tivesse outras questões, mas ele era um paciente que uma maloclusão de classe 3 subdivisão, não dava para a gente manter da forma que estava e esperar ele finalizar o crescimento para simplesmente fazer uma reabilitação desses dentes. Então, nós planejamos fazer a troca, primeiro, uma proposta, para ele entender a importância de se fazer a troca desses provisórios, né? Para que a gente pudesse, então, iniciar aí o tratamento. Serra, vou pedir para você compartilhar, então, o planejamento que nós fizemos Tá do bom. orto restaurativo do Ricardo, para que a gente possa dar continuidade. Ok. Serra, eu falei, mas se tiver alguma coisa a acrescentar naquela parte do sorriso, porque essa aí é a parte que você manja mais até do que eu. Vamos lá, Elaine. Vocês estão vendo aí minha tela, né? Sim, tudo certo. Então, nesse caso, é importante dizer também que o planejamento digital de sorriso, ele veio para agregar, então, inicialmente, né? A ideia do planejamento digital de sorriso, nesse caso, inicialmente, era, né, para além de passar uma perspectiva para o paciente que não tinha esse olhar estético, né, sobre as circunstâncias iniciais do caso, ele também serviu, né, para ajustar, para facilitar a comunicação, né, com os técnicos que fariam justamente a parte do setup ortodôntico, né? Então, previamente aí ao desenho, né, de tal de sorriso, a gente faz um estudo, né, justamente guiado por linhas de referência estéticas, né? A primeira dela, né, que eu sempre uso é a linha bipupilar, que é a linha que eu utilizo justamente para fazer a calibração da fotografia do rosto do paciente. É claro que, né, em casos de assimetrias, por exemplo, de órbita, aí a gente precisa levar outras linhas como referência, por exemplo, a linha de Camper, né, e outras linhas também horizontais, mas nesse caso, paciente simétrico, então a gente pôde utilizar essa linha. E aí, então, fazendo a calibração aqui pela bipupilar, aí eu tracei aqui justamente a linha do plano oclusal, e aqui a gente já faz uma constatação, né, que o plano oclusal desse paciente, se vocês observarem, olha só, eu tracei a linha pegando justamente nas incisais dos dentes 15 e 14, e olha só a diferença justamente para os dentes opostos, né, o 24 e o 25, como eles estão mais instruídos, né, o plano oclusal desse paciente levemente, então, inclinado para o lado esquerdo, né. O que a gente observa também nesse paciente, como a Elaine também já comentou inicialmente, curva de sorriso ligeiramente aí invertida em relação ao contorno do lábio inferior, né? O que isso quer dizer? Que os dentes posteriores, eles estão levemente aí mais instruídos em relação aos anteriores. Então, essa percepção, né, de linha de sorriso, de plano oclusal, a gente pode fazer essa mensuração tanto por incisal, né, como eu fiz aí na primeira linha, como nessa segunda linha agora, tanto por incisal, então, como por cervical. Olha só a diferença também dos zênites, né, gengivais, de um lado para o outro. Ainda em relação, né, a essa análise estética, previamente, justamente ao planejamento digital de sorriso, a gente faz, então, a mensuração da linha média, na qual a gente observa um ligeiro desvio de linha média inferior, a superior está bem posicionada, e a linha canino-asa do nariz, né, que pelo próprio nome diz, né, é uma linha que vai passar sobre a asa do nariz e pelos caninos. Outra referência também para traçar essa linha é justamente o canto dos olhos, e ela vai nos dizer se os caninos estão bem posicionados ou não de acordo com essa linha, o que nesse caso a gente observa que sim, está bem posicionado.
Então, tendo isso como referência, aí a gente entra para a parte, então, do desenho digital de sorriso, né? No primeiro momento, a gente faz um esboço, né? A gente traça aqui, a gente define o espaço restaurador. É importante, nesse momento, a gente já levar em consideração o nosso diagnóstico, nosso estudo inicial, porque é através dessa etapa aqui, que o aplicativo ele vai, dentro da biblioteca de dentes naturais, nos dar as opções que mais vão se assemelhar justamente com esse projeto que a gente está se propondo aí a fazer. Então, é super fundamental, super importante, justamente um estudo bem embasado para que o projeto ele fique também de acordo. Se vocês perceberem, então, aqui, né, nessa etapa, eu fiz toda a definição de uma nova curva de sorriso. Então, a ideia, como eu comentei com vocês, do planejamento digital no sorriso para esse caso inicialmente, é justamente passar uma ideia para o paciente, né, de perspectiva estética, de um novo desenho do sorriso e também de uma percepção do que poderia ser feito no setup. Nesse caso, olha só, né, os dentes aqui 24 e 25, né? Então a ideia seria intruir eles no setup, depois a Elaine vai falar em relação ao desenvolvimento, né, do caso. Instruir também esses dentes anteriores para a gente alcançar uma curva de sorriso mais harmônica em relação ao contorno do lábio inferior. E, bom, então no passo seguinte, então, a gente faz justamente a definição das anatomias. Todas as anatomias são de dentes naturais, né? O que nos dá mais naturalidade para o sorriso, para o projeto, uma aceitação mais facilitada, né, do paciente em relação à apresentação, ao tratamento. Então, essa foi uma perspectiva inicial que a gente fez para mostrar para o paciente, tá? Então, vocês podem ver aqui nessa fotografia de boca recortada aqui, maior, os dentes dele estão aqui em sobreposição e a gente observa aqui o contorno das anatomias que foram escolhidas, né? Se vocês perceberem na apresentação, são anatomias que coincidiram muito bem com a anatomia dentária do paciente. Então, esse é um fator que eu também sempre busco nos planejamentos, buscar anatomias que são próximas da anatomia do paciente. Isso também vai contribuir para uma aceitação mais facilitada do caso, para a naturalidade do sorriso, né? E aqui, se vocês perceberem, então, eu respeitei a linha de sorriso que eu projetei inicialmente. Então, aqui eu projetei uma intrusão dos dentes 24 e 25, uma extrusão dos dentes 11 e 21, né? O lado direito dele foi a minha referência para estar acertando essa curva de sorriso e o plano oclusal. E aqui no rosto, então, uma perspectiva desses dentes sem a sobreposição, como resultado final. Aqui o antes e depois, né? A gente sempre mostra. A gente tem a possibilidade, isso aqui foi um print de tela, mas aqui a gente tem a possibilidade de rodar esse antes e depois e mostrar para o paciente na hora. É uma ferramenta de venda muito, muito interessante. Importante dizer também, né, a Elaine também comentou com vocês inicialmente, que hoje a gente faz esses projetos pela Team One, através do site, e vocês clicando lá na aba do Planning Center Restaurador, vocês podem também fazer o cadastro dos casos de maneira muito simples, e a gente faz isso para vocês. Então, olha só, né, a perspectiva aqui do antes e depois, né, com essa nova configuração aí do sorriso para o paciente. Elaine, acho que agora eu vou interromper aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, Elaine, quer que eu fale do ponte que a Sim, gente se se você propôs a fazer? Isso, se você puder seguir, aí você Tá. apresenta para eles o estudo que nós fizemos com os pônticos. Nós Ah, fizemos a tá ótimo. construção dos pônticos de forma virtual para fazer realmente a venda primeiro do tratamento, o paciente entender essa importância, e esse estudo da gente fazer a substituição daqueles pônticos que nós tínhamos, né, por outros provisórios que a gente tivesse melhor condição de fazer a movimentação ortodôntica com eles também, numa situação estética Perfeito, melhor. perfeito. Essa aqui, pessoal, é a panorâmica inicial do caso, tá? Então, vocês podem observar aí, olha só os dentes 12 e 22 descidos. É que eu coloquei aqui a ilustração de um implante, mas eu garanto para vocês que esse dente praticamente assim, praticamente não, ele não tinha raiz, né? Então, realmente um dente que veio com mobilidade, que foi a queixa do paciente, justamente inicial, um dente que estava colado aqui, né, sobre os caninos e os incisivos centrais, tanto o 12 e o 22 com pouquíssima inserção aí de raiz. Então, a ideia então foi construir um pôntico de forma virtual através do Exocad, tá? Então é um software de desenho 3D
Como que a gente faz isso, né, no software Exocad? A gente, então, com o arquivo STL, a gente joga ele para dentro justamente do Exocad, e a fotografia de rosto com o paciente sorrindo é o arco facial do digital, né? Então, o arco facial do digital é a fotografia, na qual o técnico ele sobrepõe o escaneamento, o arquivo STL na foto, tá? E aí, olha só, o que que a gente fez? A remoção dos dentes 12 e 22 de forma virtual, a confecção desses pônticos, né, de forma virtual, escolha das anatomias, através de biblioteca de dentes do Exocad. Então, olha só, fizemos aqui a escolha das anatomias. E se vocês repararem, inicialmente a gente teve uma ideia de fazer, né, justamente esses pônticos apoiado nos dentes 11 e 21, mas com uma aleta, olha só, fina aqui por vestibular, né? Então, olha só como que ficou esses dentes no sorriso, tá? Por que que a gente teve que fazer por vestibular? Porque por palatina esse apoio não daria certo. Olha só a falta de espaço na palatina, né? Para a gente poder fazer esse apoio por palatina. E depois a gente também reconsiderou, né? Conversando também com o Fábio, que é o dentista, né? O protesista aqui da clínica, irmão da Elaine. Então a gente conversou com ele, ele falou assim, olha, eu acho que a gente deveria estender um pouco mais esse apoio na face vestibular dos centrais. E realmente foi uma decisão assertiva, porque se a gente mantesse essa aleta fina desse jeito, talvez isso geraria problema, poderia quebrar. Então a nossa opção também foi de fazer um pouco de recobrimento na vestibular desses dentes aí 11 e 21. O que é super importante, o que a gente também consegue verificar no 3D, é justamente as guias em canino, né, para ver se as lateralidades, direita e esquerda, elas estão de acordo, porque se tivesse alguma interferência, ou seja, se os laterais eles estivessem pegando nas guias, a gente teria problema. Muito provavelmente esses pontos iriam quebrar, né? Então a gente precisa ter a certeza que isso não teria interferência no planejamento. Então a gente conseguiu também fazer essas lateralidades de forma virtual, e aí a gente viu que os caninos, né, eles estavam desocluindo, preservando aqui os laterais, então, sem problemas, os pônticos ficaram em boca até então, né, Elaine? Sim. Se você puder voltar um slide, Sérgio, eu vou fazer um comentário. Esse caso é um caso que a gente está conduzindo, né? Então, assim, quando a gente fez essa proposta, né, a gente se reuniu, eu, o Sérgio, o Fábio, que é o clínico, o protesista que trabalha aqui conosco, o Sérgio faz a parte de planejamento em conjunto com ele. Uma das coisas que ele apontou, como o Serra falou, foi a falta de resistência nessa adesividade, que é um dente anterior e que não poderia ter muitas ocorrências de urgências. E é algo que o paciente, gente, quando eles vêm para o consultório, eles querem saber se isso é seguro. Você não tem como atestar que esse dente não vai cair, ainda mais colocando um alinhador, ainda mais fazendo as guias. Então, essa possibilidade que nós temos de ajustar as guias de lateralidade e até a protrusiva, né, fazer o ajuste, o teste da protrusiva em dente nos centrais, isso é muito importante. Uhum. Um grande ponto de cuidado, que nós achamos que isso poderia falhar, era que a única retenção que nós podíamos fazer adicionalmente era na face vestibular, que foi o que o Fábio pediu para o laboratório aumentar, né, Serra? Mas se Isso. vocês pensarem, qualquer movimento que nós fizéssemos, a excursão dessa mandíbula, seja para lateral ou para anterior, esse pontico estético ele poderia voar para frente. Então, o ideal teria se fazer uma retenção na palatina. Esse era o nosso pensamento. Eu falava assim, Fábio, eu preciso de uma retenção na palatina. E olha aí o overjet do paciente. Esse caso especificamente nós não tínhamos como. Então, dica número 1, se vocês forem fazer, preparem o pontico virtual. Tá? É muito mais interessante fazer esse ajuste dessa forma como o Serra está mostrando do que fazer ele fisicamente, manual, fora do fluxo digital, porque vocês já podem fazer esses ajustes também de guia. E se você tiver um overjet, né, Serra, o ideal seria fazer essa retenção por palatina, porque aí ele Exato. vai contra o movimento, né, de soltura, vamos dizer, desse ponto estético, que no Ô, nosso caso não tínhamos possibilidade, né? Elaine, desculpe interromper aí. Eu acho que talvez o pessoal aí deve estar pensando, mas por que que vocês não fizeram um pôntico virtual no alinhador, né?
mas se eu não me engano, o paciente ele não queria ficar ascendente em momento algum, Não. né? Então essa foi a dificuldade. E vou dizer, né? Eu me ponho na situação, né? Não foi uma frescura dele aí. O paciente é jovem, o paciente é um adolescente super bonito, nem que não fosse bonito, tá? Não vem a questão. Mas como que a gente vai deixar o paciente sem o incisivo lateral, né? Aí muita gente faz o pontico no alinhador, deixa lá e come com o alinhador. Mas eventualmente, em qualquer situação, o paciente socialmente em casa, com a namorada, alguma situação ele vai tirar esse alinhador, seja para escovar, entendeu? Então, ele, né, é um paciente tão jovem, ele não queria essa sensação de estar desdentado. Por isso, nós optamos por fazer esse cantilever aí só no central, mesmo que engessasse um pouco o movimento dos nossos centrais, né, Serra? Uhum. E deixar o canino livre para a gente realizar aí os movimentos que o canino estava bem pior em posicionamento ortodôntico, vamos dizer assim, do que os próprios centrais, tá? Então, essa foi uma opção aí. E Tem uma depois, pergunta. né? Opa, desculpa. Pode falar, pode falar. Não, eu ia complementar que assim, depois que a gente faz, né, esse projeto em 3D, a gente tem a possibilidade então de passar, né, isso pro modelo físico, né? Ou seja, a gente pode frisar essas restaurações, a gente pode imprimir e fazer uma restauração em resina na boca. Então a gente tem várias possibilidades. Nesse caso, a gente optou em fazer ela frisada para dar mais resistência também pro material, pro dente. A Tatiana fez uma pergunta aqui, Serra, que eu acho que cabe para você, ó. Mesmo assim, quando os centrais forem instruir, essa letinha aí aguenta? Então, que a gente alterou, né? Isso foi um planejamento prévio. Eu vou pedir desculpas que eu não tenho o outro planejamento, mas a gente, como eu comentei, a gente fez um outro tipo de apoio. A gente abraçou muito mais aqui a vestibular dos centrais. Então, na verdade, essa aleta ela não se manteve, tá? Fina desse jeito aqui. Agora, E, em relação à pergunta, vamos supor que se a gente mantivesse dessa forma, é difícil responder. Eu acho que teria que testar, teria que ver se aguentaria ou não. Não saberia dizer isso, não, Elaine. e outra questão, Tati, na horta eu vou mostrar o setup para vocês. Esse caso eu tratei, estou tratando com Invisalign. Eu não movimentei os centrais. Nós escolhemos o adjacente que estava melhor posicionado. Então, os centrais ao invés dos caninos, tá? Mas eu não movimentei os quatro dentes. Por quê? Nós temos dois problemas. O primeiro é a instabilidade realmente dessa prótese, que é, né, um pontico temporário ali, um provisório. E o segundo é a questão da remodelação gengival. Quando a gente movimenta muito um dente que é cantilever, o pilar, né, ele movimenta, o cantilever ele fica fixado. Você tem que mover os dois elementos como uma unidade. E muitas vezes ele fica com uma falha aqui, ó, na região gengival, tá? Então essa remodelação eu não quis exacerbar isso. Então foram dois elementos, esses dois pilares que eu mantive imóveis durante o tratamento. Vocês vão ver agora no setup. E a Tatiana ainda perguntou se cimentou no resinoso. Quero dizer, ele está só colado nessa aleta? Não, não é aleta. É uma meia faceta vestibular, mas a gente tem foto disso, não tem, Serra? Temos fotos internas. Deixa eu ver, quer que eu já passe aqui como tá? Passa para ela só ver como ficou. Deixa eu ver Se você aqui. tem uma oclusal do primeiro refinamento, que eu ainda vou apresentar a horta, mas daí já dá para ter uma ideia. Olha Que lá, seria isso Tati. aqui, ó. Cimento resinoso, cimentação definitiva, mesmo que estejamos trabalhando com temporários, com provisórios temporários ali, tá bom? Então, essa seria a possibilidade ali. E a gente manteve espaço aqui na distal, né, justamente do lateral, para poder reposicionar o canino, né, que estava bem girado. Isso. E a Kênia perguntou: e se fizesse os implantes e deixasse com coroas provisórias e trocasse as coroas depois do tratamento ortodôntico? Nós pensamos não no implante já final, porque o paciente tinha 15 anos, quanto que era, será? Ele era bem acho que era uns 15 anos, Elaine. Porque hoje ele tá com. Ah, não, eu acho que ele tinha 16 anos. Hoje eu, É, eu encontrei com ele hoje, ele falou que tá com 19.
Então, 17 anos mais ou menos, né, no início do ano passado. Então, ele ainda estava numa fase que não daria para fazer os implantes definitivos. Nós pensamos, Kênia, em fazer os mini implantes, mas os pais optaram pela prótese, por essa prótese temporária. Poderiam ser feitos, sim, 2 mini implantes ortodônticos, mas esse paciente ele já veio de uma série de dentistas e algum deles, não lembro qual era a situação, contraindicou o mini implante porque falou que naquela região ele perderia osso. A gente sabe que isso não é verdade, que o MPO ele não faria nenhum efeito ali nesse osso alveolar, mas ela ficou receosa e aí a gente deu a opção para ela de tentar dessa forma, que no nosso ponto de vista já seria muito melhor, né? Do que ele tinha, que era aquele tecido ali colado, e que esteticamente ela falava que não via problema, tá? Então foi essa a nossa sugestão. Mas eu acho que poderia ser uma boa alternativa também fazer os 2 mini implantes ortodônticos e aí com coroinhas individuais temporárias, tá? Uhum. Acho que funcionaria também, né, Serra? Eu lembro que nós discutimos sobre isso Sim, na sim. época. É, tem até a possibilidade de implantes transitórios, implantes mesmo, né, que são mais finos. Existe isso no mercado, né? Só que como você disse, os pais, eles já vieram com essa ideia de não fazer, que já passaram por um outro dentista que contraindicou. Então, partir para essa solução realmente seria muito difícil, o paciente, os pais não aceitariam, né? Isso mesmo. E a Tati colocou que foi feita uma faceta, tipo um mocap com lateral em cantilever. Isso mesmo. Mas a faceta Exatamente. não foi total, acho que ela está no meio da vestibular. Eu vou É. conseguir mostrar para vocês também durante o caso. Eu vou partir então agora para a ortodontia, baseado no que a gente falou até aqui. Olha, aqui tem Aqui acho que dá para uma ver. outra Isso aí, visão, ó. Serra. Tá vendo aqui, pessoal, ó? Pega, ó. Foi feita uma cunha, assim, diagonal, mas poderia até ser a faceta toda. Ah, não, eu acho que é a faceta toda, só que ele É, fraturou, não ele foi uma fraturou, vez? eu acho que foi, Elaine. Isso, foi isso mesmo. Agora me lembrei. Daí o Fábio recimentou e ficou essa linha aqui só, mas Uhum. foi uma faceta toda mesmo, tá, Tati? Tem razão. Vou apresentar a parte ortodôntica para vocês. Então, frente a isso Eu que vou, nós posso, apresentamos. posso, é, tirar aqui o compartilhamento, Elaine? Você quer que passe do meu? Pode tirar, eu vou apresentar o Ok. setup e depois a gente mostra só as fotos da horta. Então, frente a essas possibilidades, né? Então, quando a gente faz o desenho digital, ó, isso tudo eu não tinha vendido nem ainda a orto, nem a reabilitação. Mas você apresenta para ele o que seria o ganho estético, colocando um novo provisório. Você faz isso digitalmente para entender, né, o benefício, desenha na face do paciente antes de construir. Você faz a venda da orto mais a reabilitação, e aí você parte para o planejamento. A ordem do tratamento foi exatamente essa que nós passamos para vocês, tá bom? Então, depois disso, eu vou mostrar para vocês agora aqui o setup que nós fizemos para o paciente. Então, o paciente estava nessa situação, tá? Agora nós escaneamos, aqui ainda era a faceta velha, tá? Aqui, quando nós escaneamos, nós já escaneamos com a nova prótese, né? Esse provisório em cantilever no central. Então, essa unidade estava colada nessa faceta vestibular, e essa unidade, o 12, estava colada no 11, né? Como um cantilever. Olha só, a maior dificuldade que nós comentamos foi a ausência do overjet. Então, a gente não tinha como trabalhar nada para o palatino. Isso foi muito ruim nessa situação. Então, preparamos aqui um ponte que desse um contorno vestibular e que desse uma certa folga onde fosse possível. Esse lado também não era, mas para que a gente pudesse movimentar os dentes inferiores também. Tá bom? A opção que nós tivemos foi não mover esses 4 dentes. Na verdade, 2 dentes e 2 cantilevers. Então, nós mantivemos aqui isso, imóveis cinzas no alinhador, tá? No setup. Esse lado não era nem tão ruim, tá? O meu problema maior, e a mãe, ela foi bastante reticente em fazer a ortodontia, ela queria só entregar a parte estética,
mas eu justifiquei para ela que eu não poderia depois fazer um implante num paciente que tivesse essa condição oclusal do lado esquerdo. Então, a importância da gente casar as especialidades, né? Quantas vezes a gente recebe um paciente que já está com os implantes feitos e os dentes fora de posição? E aí a ortodontia fica amarrada, né? Então, a importância da gente estar conversando isso num plano multidisciplinar, tá? Então, a proposta inicialmente foi manter esses dentes parados aqui inicialmente e fazermos os ajustes, não só da chave do canino, da relação de molar, para entregar uma oclusão mais estável, tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos uma retração, né, do canino com uma mesialização do quadrante 3 para poder fazer o encaixe desses caninos em classe 1 e os molares também. Então, olha só, uma perda de ancoragem nesse quadrante. Enquanto que os anteriores, eles meio que ficavam parados mesmo, tá? Os 4 dentes ali fazendo a função estética. O paciente tinha muita insegurança em fazer a remoção do alinhador, tanto que nos primeiros alinhadores, quando eles vieram, eu recortei aqui, ó, essas ameias, dei uma contornada maior para não ter realmente uma retenção exacerbada nesses dentes, para ele conseguir colocar e tirar. Urgências em relação à perda dessa prótese. Será que 2 vezes serra durante todo o tratamento? Que quebrou, Elaine? Quebrou? Eu acho Eu que me lembro foram. dessa primeira antes da orto e eu acho que durante ele soltou uma vez, né? Eu acho também que foram 2 vezes. Eu acho que foram 2 vezes. Então, frente à dificuldade que a gente tinha de manter esses provisórios estéticos, achei que até que foi pouca dor de Sim, cabeça, tá? sim. Então, desse lado direito, a gente praticamente mantendo, né? Mas fazendo uma melhora do formato de ar, com ajuste aqui, ó, da conformação dessa arcada, né? E esse lado perdendo a ancoragem em molares, mas retraindo o canino que precisava entrar em chave de oclusão ali. Do lado, na arcada inferior, uma contração, né, dos dentes posteriores, com a mesialização desse lado aqui também, tá? E, nesse primeiro momento, nós optamos pelo fechamento total desse espaço, então uma mesialização maior do molar, apesar de entender que esse pré, ele já tinha uma anatomia diferente, né? Só que, olha só, ele tinha uma extrusão, ele era bem menor, mas é uma anatomia diferente, uma dimensão diferente e exigindo também mais perda de ancoragem. Então, lembrar sempre os movimentos posteriores são feitos de forma sequencial, quando o sentido é o sagital, é a mesialização, e esse lado simultâneo, porque nós estamos trabalhando com uma contração de arco, então é transverso o sentido dele, tá bom? E aqui no superior, os 4 dentes imóveis, e nós trabalhando com a melhora da conformação do arco e a mesialização sequencial, tá? Então, aba de estágio, só para fazer a leitura, movimentos sequenciais quando são necessários, movimentos simultâneos, barras contínuas quando necessário também no hemiátrico. Então, feita essa primeira etapa de alinhadores, né, quais foram os resultados que nós obtivemos aqui? Então, isso aqui foi um setup que nós aprovamos, e depois, esse aqui foi a segunda fase de refinamento que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só abrir de novo aqui, ó, para ver se ele inverte a posição, para não confundir vocês. Bom, então essa aqui, desse lado esquerdo, foi o inicial, né? Aqui, respeitando aquelas questões que nós falamos de fazer menor exposição da linha rosa, nivelar o canino que estava fora, e esses 4 nós não mexemos naquela questão de zenith, tudo que o Serra comentou ainda, porque os dentes vão ser movimentados depois do implante, tá? Opa, desculpa. Então, nessa situação, o que nós tínhamos de proposta para o final foi isso, e o que nós obtivemos foi isso. Então, estágio 0, segundo escaneamento aqui, tá? Da primeira fase de refinamento dos alinhadores adicionais. Rodamos 35 inferiores, 20 superiores e chegamos a esse resultado. Vejam de um lado o que era proposta e vejam de outro o que nós conseguimos entregar, tá? Então, até o aumento do overjet, então um pouco mais de folga para se trabalhar nessa palatina se quiséssemos reconstruir essas provisórias. Esse lado, ó, perdão. A mesialização e o encaixe,
ele ficou com um molar em classe 3 até por causa desse dente que era muito pequeno, né? Então aqui também, ó, entrou o canino em chave de canino, sendo que no início, olha só como era a situação, tá? Então mesmo não movendo esses, usando alinhadores, 35 alinhadores, chegamos num resultado bem interessante desse lado. Chegou nesse momento, deixa eu até abrir a foto para vocês visualizarem aqui. Chegou nesse momento aqui, o paciente já tinha um sorriso muito mais interessante, né? Mais largo, uma melhor simetria de linha rosa, de gengiva. Olha a forma do arco dele relativamente ao início, como estava muito mais interessante. Conseguimos alinhar os molares, fazer o giro dos segundos. O inferior também entregando a previsão e entrega em escaneamento e na foto, que é a foto da fase inicial do refinamento, um melhor alinhamento aqui, né? O fechamento dos diastemas, ainda respeitando esse dente que tinha uma anatomia, uma morfologia diferente. O lado direito também, olha, o que era início, praticamente mantendo, só que aumentando aqui, ó, para nós, vou tirar os attachments para vocês enxergarem. Aumentando esse overjet que nós não tínhamos, tá vendo? E era necessário criar para que a gente tivesse uma folga maior nessas faces palatinas aqui, tá? E esse lado que melhorou demais, né, no nosso ponto de vista aqui, que nós tínhamos inicialmente e o que nós conseguimos entregar para ele, guia de canino, chave molar e a intercuspidação também não abriu tanto, tá? Ainda tinha alguns espaços para reabilitação. Nesse momento, ele ainda não podia fazer os implantes. Nós passamos, ficamos em dúvida e resolvemos segurar um pouco mais. Então, já que nós íamos segurar um pouco mais, a proposta foi fazer mais uma etapa de adicionais para mantê-lo com os alinhadores. Ele nessa fase também já estava super dependente dos alinhadores, falava que sentia bem melhor com os alinhadores, que acabavam protegendo também, né, essas próteses provisórias dele. Então, nós resolvemos aí, então, seguir fazer mais um alinhador adicional, tá? Então, esse aqui, ó, foi o resultado que nós obtivemos ali, com a primeira fase do refinamento. Olha a diferença no sorriso do Ricardo, né? Quando ele chegou no consultório aqui com aquela prótese provisória, com as genesias laterais, ainda com os tecidos presos no canino e no central. Aqui, já com essa prótese, olha só como houve a remodelação, mesmo sem movimentar essa região dos centrais, né? Como acontece a remodelação do periodonto de sustentação dos demais dentes, com o movimento dos dentes adjacentes, mas já numa condição bem melhor. E aí, no momento, nós resolvemos fazer um segundo refinamento. Então, eu vou postar para vocês agora aquele segundo refinamento, que era mais ou menos o ajuste que nós queríamos, fazendo um pouco mais de compensação da sobremordida, tá? Então, nesse momento, nós fizemos esse ajuste. Então, trabalhando um pouco mais a intrusão inferior, ainda mantendo as próteses paradas. Então, aqui, fazendo esse ajuste, olha, fazendo a intrusão dos inferiores, a compensação do torque, para não ter, né, nenhuma exposição, não forçar muito essas raízes que já estavam com periodonto fino. Então, nós fizemos a inversão desse torque com a intrusão, encaixamos o canino, e esse movimento do incisivo, da intrusão dos anteriores, deixou o espaço na mesial e na distal do pré-molar, para que a gente pudesse fazer, então, ali uma restauração cosmética, que inicialmente nem tinha planejado, mas que depois, no final, acabou facilitando para não ter que mesializar mais os molares do lado esquerdo, tá? Então, pequenos ajustes, feitos de forma mais lenta, pedi para ele 20 alinhadores, para que eu pudesse ter tempo aí, né, de trabalhar com esse crescimento, de aguardar esse crescimento do paciente. Tá? E hoje a gente fez, né, Serra, a documentação. Você tem a documentação final dessa etapa dos 20? Tenho sim, Elaine. No final, agora, a gente está fazendo um tratamento bem esticado, bem moroso, para ganhar tempo, até que a gente fique seguro de fazer esse implante definitivo aí dele.
Eu acredito que ao final dessa fase a gente já vai conseguir, então. Seriam os comparativos aqui inicial, janeiro e agora? Isso. Esse da direita, eu acho que foi hoje, né, Serra? Esse último aqui, exatamente. Isso. Vou Então, passando aqui, essas tá, são Elaine? isso, a falta de face, poucas alterações, né? Como a gente falou, manteve muito padrão inicial. Também a parte facial anterior, o sorriso, já a gente já vê grande diferença no transverso. Olha lá a curva do sorriso, como nós comentamos, a exposição de Exato. gengiva do lado esquerdo, como ela era bem maior antes. Ainda aqui, um tratamento pré-restaurador. Provavelmente a gente faça outro planejamento digital do sorriso ao final da orto para Sim, poder fazer as reconstruções, né, Serra? exatamente. E é muito importante quando a gente faz essa análise do sorriso antes e o caso vai envolver ortodontia e o caso vai envolver reabilitação, que a gente faça até em duas vezes. Você faz inicialmente para fechar a venda, entregar o mockup, depois você faz no final para você entregar a reabilitação real pós-ortodontia. Porque a ortodontia também vem do virtual, mas a gente sabe que nem sempre a gente entrega 100%, nem sempre é nunca, né? Então, também são situações aí que a gente tem que trazer para a realidade, tá? Mas aí a possibilidade, olha, como nós estávamos inicialmente, a primeira fase de refinamento, já com melhor engrenamento de posteriores, já com guia de canino, né? Aqui abrindo espaço para as reabilitações, e agora, depois de uma fase, fazendo um pouco de torque e intrusão desses incisivos aqui, ó. Estão bem forçados, bem compensados ali, tá? Ah, E hoje eu perguntei até para o paciente se ele queria trocar essas próteses. Ele falou que agora ele não quer, que ele prefere manter assim. E a gente vai fazer aquele premolar, aquela morfologia do premolar só nesse momento, que já é um dente que ficou com espaço mesial e distal. Acho que se você voltar a colocar isso, a próxima acho que tem nessa. essa daqui, Elaine? É, aqui dá para ver, tá vendo que nós deixamos aqui do diastema mesial e distal para fazer essa reabilitação de forma aqui, Uhum. para não trazer mais o molar a mesial. Posso passar? Pode passar. Vista anterior, uma boa conformação de arco, mas ainda para se trabalhar na reabilitação, na parte restaurativa. E a próxima. Os oclusais. Olha a mudança, como eu falei, ó, são dentes que nós não movimentamos, mas olha como remodela o rebordo, tá? E às vezes falta a estética na região gengival, na cervical, tá? Só por remodelar canino, premolares, toda essa conformação, né? É muito diferente. Notem o formato da borda vala, né, nessa situação inicial e hoje, tá? O arco inferior, aquele microdente, o micropré para fazer depois a restauração. E imagens comparativas de cefalometria As panorâmicas. e as panorâmicas. A região óssea ali do 12 e do 22, super tranquila para realização de implantes, Hum. raízes já paralelas, então algo que vai dar pouco trabalho para ele fazer a finalização com reabilitação, né, Serra? É, e hoje a gente tem a possibilidade também de fazer guiado esses implantes, principalmente em região anterior, a gente faz um mockup, que o mockup justamente ele vai guiar, né, a guia cirúrgica, e aí muito mais previsível também, sem erro, falar com o Fábio para a gente fazer dessa forma e a finalização quando chegar na hora dos implantes. Perfeito. Nesse caso, a gente vai passar esse caso agora para o clínico. Essas imagens foram de hoje. Avaliar qual é o momento esquelético de crescimento deles. A gente já poderia estar realizando também esses implantes. Caso possa, acho que seria um bom momento de fazer esses implantes. E eu planejei fazer o movimento dos centrais após remoção dessa prótese, né, que ficou ali aquele cantilever temporário, para que eu pudesse fazer o ajuste final ali desses dentes, tá? Então, depois, quando a gente puder trabalhar de forma contínua no arco, eu acredito que dê para a gente fazer os ajustes finais, mas em relação à oclusão, nós estamos bem, em relação à manutenção de periodonto também, né? Então, agora isso são detalhes aí dessa reabilitação para finalizar a cosmética também, né, Serra? Hum. Sim. Acho que é isso. Tem outro slide depois desse? Não, ela a gente finaliza Então, nesse. beleza.
Gente, então essas são as possibilidades que nós temos aí para trabalhar com o tratamento ortorrestaurador associados. E a gente quis trazer para vocês, nós sempre fazemos, como eu falei no início, uma aula isolada, né, de planejamento digital do sorriso, uma aula isolada de planejamento de ortodôntico, mas muitas vezes o que é interessante é que a gente possa aí agregar esses dois conhecimentos para que nós tenhamos mais efetividade nos nossos planejamentos, tá? Então, eu vou finalizar aqui com vocês, só lembrando dessas possibilidades aí que nós temos, e lembrar que vocês podem sempre enviar um caso para revisão de setup, agora não só em Invisalign, mas casos de self também nós estamos fazendo a consultoria, para que a gente possa trabalhar juntos. E não só isso, mas também o tratamento restaurativo do Planning Center Restaurador, que o Dr. Marcelo é o coordenador aqui na Team One, e ele faz, vocês mandando as fotos, ele faz aquele desenho inicial, faz a projeção da biblioteca de dentes e até pode entregar os arquivos em STL para construção dos mockups, tá? Então é um serviço bem legal aí que nós oferecemos também aqui dentro dos planejamentos da Team One. Lembrando que lá no nosso site vocês também encontram todos os webinários, os cursos Invisalign, Selfie e outros cursos que nós temos na grade, tá? Sempre lá está bem atualizado. Fazendo um convite para quem ainda não faz parte também, né, da educação do Selfie, dos alinhadores da Agitec, a gente trabalha com o Clube, que é uma inscrição para vocês terem acesso a um conteúdo Doutora Helene, de cursos. Oi? ele não está no modo tela cheia. Agora está visualizando? Perfeito. Mas agora eu já acabei. Vocês conseguem compartilhar os casos também lá pela mentoria do Self e todos os outros cursos que nós temos na grade ficam disponíveis no nosso site, tá? Então fica um convite para vocês acessarem não só os nossos cursos, mas os nossos eventos. Esse ano a gente ainda tem o curso do Super Class, que é um curso de tratamento digital para pacientes em crescimento, 2 dias presencial aqui em São Paulo, que é o Super Class da doutora Soraya Onishi, com participação da doutora Leda Mongliotti, doutora Patrícia Zambonato, doutora Ivana Amaral e eu, dentro da grade, em 2 dias aqui em São Paulo. E ainda teremos também eventos do clube da Selfie de educação em dezembro, tá? Então fica um convite para vocês entrarem lá na nossa agenda para visualizar os próximos programas. Acho que é isso, deixa eu ver se tem alguma outra consideração. Serra, alguma coisa que eu esqueci que a gente possa Não, tá, acrescentar? tá perfeito, Elaine. Então tá bom, gente. Eu finalizo agradecendo não só a participação do Marcelo, obrigada, Marcelo, Eu, mais uma eu que agradeço, é um noite. prazer estar aqui. Obrigada a todos vocês. Se quiserem conversar comigo com o Marcelo, é só acessar lá os canais de comunicação da Timon. A gente está sempre por aqui, de segunda a sexta, tá bom? Obrigada pela participação de todos. Boa noite a todos. Muito Obrigado, pessoal. obrigada. Um Boa beijo. noite. Tchau, Cá. Tchau, Cá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite.